E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Breno de Geografia e estamos falando a respeito de domínios morfoclimáticos. Sobre o domínio amazônico, é o domínio que apresenta maior extensão territorial do nosso país. O domínio amazônico apresenta algumas características específicas relacionadas aos seus aspectos físicos. Falaremos sobre relevo, hidrografia, vegetação e clima do domínio amazônico. Inicialmente falaremos sobre o relevo. O relevo do domínio amazônico abriga uma grande área da planície amazônica com alguns trechos de planalto, como o Planalto do Xingu. No grande trecho da planície amazônica temos uma área que é extremamente navegável. A navegação é uma característica que existe em áreas mais planas, sem ondulações, diferentemente de uma área que possui planaltos, onde é mais favorável à construção de hidrelétricas. Sobre o tema de hidrelétricas, o domínio amazônico recentemente vem passando por uma questão de atualidade a respeito da usina de Belo Monte. A usina de Belo Monte é uma grandiosa obra que está ocorrendo em nosso país em meio a áreas de rios importantes do domínio amazônico, como por exemplo o Rio Xingu. Está sendo construída a maior usina hidrelétrica do Brasil. A polêmica em relação a essa usina é quanto à consequência que essa usina pode gerar. Porque uma usina hidrelétrica, para ser feita, necessita, no caso, na área em questão, do represamento de uma área para que haja pressão da água. Esse represamento da água faz aumentar o nível do rio e, com esse aumento desse nível do rio, vai provocar o alagamento de áreas vizinhas, desabrigar populações ribeirinhas, provocar a inundação de reservas indígenas. A usina de Belo Monte vem sendo intensamente contestada porque a área na qual ela está sendo construída não tem tanta demanda por energia. Então, teoricamente, não seria necessário. Em relação à vegetação do domínio amazônico, o domínio apresenta uma grande floresta latifoliada. Uma floresta latifoliada é aquela que apresenta folhas largas, além de ser uma vegetação extremamente densa, uma vegetação perennifólia, ou seja, as árvores com as suas folhas sempre verdes nunca caem independentemente da estação do ano. Uma vegetação que apresenta uma mata muito fechada e é subdividida em três partes: mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. A mata de igapó é aquela que é constantemente alagada, a mata de várzea parcialmente alagada dependendo da época do ano, e a mata de terra firme é a área na qual está tendo a expansão das áreas agrícolas para a região norte do nosso país. Um grande problema que existe no domínio amazônico em relação à sua vegetação, como já falado anteriormente em aulas passadas, é sobre a questão da biopirataria. No domínio amazônico tem um tráfico de espécies nativas atualmente muito forte. Esse tráfico acontece tanto internamente quanto externamente. São diversas as pessoas de vários países do mundo que provocam um tráfico de animais, tanto de animais quanto da flora nativa da região. Isso é chamada de biopirataria. Em relação à hidrografia do domínio amazônico, o domínio amazônico ele é composto por rios que são rios volumosos, caudalosos, rios perenes, ou seja, que nunca secam. A área do domínio amazônico é a área que tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do rio Amazonas, que por sinal é o rio mais extenso e volumoso do mundo. Recentemente foi descoberto um rio que ainda está em fase de pesquisa, denominado de Rio Ranza, que seria um rio embaixo do rio Amazonas. Porém, como dito, ainda está em fase de pesquisa, há muito ainda a descobrir desse possível rio existente embaixo do rio Amazonas. Existe um aquífero, que é uma quantidade de água que é absorvida no lençol freático, que acaba indo para camadas subterrâneas, um aquífero na área do domínio amazônico, que é o conhecido aquífero Alter do Chão. No domínio amazônico está existindo um fenômeno dos chamados rios voadores. Os rios voadores é uma grande camada de umidade que percorre a área do domínio amazônico por conta tanto da grande quantidade de rios, que leva a ter uma grande evaporação, quanto também a quantidade de
vegetação, o que tem uma grande quantidade de evapotranspiração. Dessa maneira, aliada à evaporação e evapotranspiração, nós temos uma grande umidade percorrendo o domínio amazônico. É o fenômeno dos rios voadores. Em relação ao clima do domínio amazônico, nós temos um clima que é considerado equatorial, ou seja, extremamente quente e úmido. Existe uma grande incidência dos raios solares nessa região. Agora, existe um problema em relação aos solos. Por esses raios solares, eles não chegam com grande intensidade no solo, na área do domínio amazônico, porque as árvores são bastante altas e extremamente juntas, densas, impedindo a passagem dos raios solares. Isso faz com que o domínio amazônico não tenha uma fertilidade nos seus solos. Pelo contrário, em bastantes trechos ali do domínio amazônico, nós temos solos que são considerados inférteis, porque não há uma incidência boa dos raios solares, apesar de ser numa região equatorial de um clima bastante quente, mas por conta das copas das árvores, que são extremamente juntas, densas, fechadas, impedem a passagem desses raios solares, impedindo o que seria a boa fertilidade dos solos. Nos solos do domínio amazônico há uma grande quantidade de acúmulo de matéria orgânica, em decorrência naquela região de ter uma grande biodiversidade, e esses animais em decomposição acabam compondo ali o solo do domínio amazônico. Essa camada que existe de restos orgânicos no solo do domínio amazônico é denominado de serrapilheira. Serrapilheira é o nome então para esse depósito de restos orgânicos no solo do domínio amazônico. Então, o clima do domínio amazônico, ele é considerado um clima equatorial, quente e úmido. Apesar de ter essa grande incidência dos raios solares, existe um solo que não é muito fértil em decorrência dessas árvores que acabam ocupando o espaço, impedindo a ação dos raios solares sobre os solos. Esse clima equatorial, quente e úmido, faz ter a ocorrência de chuvas que são denominadas convectivas. As chuvas convectivas são aquelas aliadas ao grande calor que existe durante o dia e normalmente cai aquela chuvinha lá no final de tarde, no início da noite, que é aquela chuva que teve um grande acúmulo de calor e esse acúmulo de calor é despejado em forma de chuva no final da tarde. Isso também aliado a uma região extremamente úmida, com muita vegetação que faz ter evapotranspiração e muitos rios, o que faz ter evaporação. Existe um fenômeno que existe raramente no domínio amazônico que é denominado de friagem. A friagem é um fenômeno atmosférico quando a massa polar atlântica, que tem a sua atuação na região sul do nosso país, consegue percorrer trechos de planície, passando pela planície gaúcha, passando pela planície do Pantanal, passando naquela área da planície amazônica e chegando a essa região do domínio amazônico. A friagem é quando a massa polar atlântica ela consegue, em raras ocasiões, chegar ao domínio amazônico abaixando a temperatura. Não que a temperatura vai ser diminuída consideravelmente, não é isso que acontece, mas em relação ao padrão normal, que são temperaturas altíssimas, vai ter uma queda ali interessante de temperatura, um fenômeno conhecido como friagem. É isso aí então, pessoal. Nessa aula estudamos sobre os aspectos físicos do domínio amazônico. Até a próxima.